Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, nesse dia em que um dos destaques aqui em Brasília foi mesmo a Marcha dos Prefeitos. Aliás, da semana. Os prefeitos não gostaram muito, acharam o discurso do presidente Jair Bolsonaro muito genérico, mas adoraram quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na redistribuição das contribuições que hoje são exclusivas da União, como a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e também aquela outra contribuição, ou melhor, a recriação da CPMF, que pode ter aí outro nome, mas também seria aí uma contribuição a ser dividida com estados e municípios. Aí, o que acontece hoje? Os estados e municípios, aqueles impostos que são divididos, acabam sofrendo ali uma isenção. As empresas ganham subsídios em cima desses impostos que são divididos, enquanto as contribuições terminam ali livre dessa divisão e a União leva o maior bolo. Os prefeitos agora, segundo o ministro Paulo Guedes, vão conseguir aí uma distribuição, o governo quer fazer uma distribuição mais equilibrada desses recursos. Soou como música para uma plateia ávida por recursos. Aqui hoje, na Rede Vida, para falar destes assuntos econômicos e também outros temas, nós recebemos, eu e José Maria Trindade, recebemos Arnaldo Jardim, que é do Cidadania de São Paulo. Cidadania é o novo nome do PPS. Dia desse a gente recebeu aqui o líder do partido e você que nos assiste sempre, já sabe que o PPS agora se chama Cidadania. Boa noite, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Uma alegria muito grande, Denise, poder revê-la. Zé Maria, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar frente a frente com vocês, aí de casa, podermos debater num momento muito delicado. Você fez um resumo do que foi o encontro prefeito. Foram milhares de prefeitos que estiveram aqui em Brasília, vereadores e vereadoras também, prefeitos. Até em homenagem a isso, nós acabamos de fazer uma votação lá na Câmara hoje, importante, que acabou aperfeiçoando, dando mais consistência para que os municípios possam constituir consórcios que reúnam diferentes cidades em busca de uma ação mais integrada. Então, nós acabamos elaborando ali alguns cuidados, já existia previsão de consórcio, mas muitas vezes tinha um limite que o município não podia participar de um consórcio diferente, e os consórcios têm diferentes finalidades. Alguns são destinados à área da saúde, se somam para tratar unificadamente da questão de saúde. Outros municípios tratam da questão de lixo, resíduos sólidos, constituem um aterro. Então, das mais variadas formas, nós fizemos isso. Mas eu me lembrei de uma coisa gozada. Recebi um prefeito agora há poucos instantes lá no gabinete, já tinha terminado a votação. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, o Paulo Guedes fez um sucesso, porque ele falou de pactuar os termos de relacionamento entre União, Estados e municípios. E pactuar é a divisão. Hoje, claro, os municípios recebem em torno de 14% dos recursos arrecadados. E ele chegou a falar, tá certo? Ampliar isso. Aí todo mundo aplaudiu. Aí teve uma hora, o prefeito me contando, expressão mineira, Zé, você que resgata bem sempre a origem aí, mas aí ele falou, Arnaldo, que podia passar de 14% para mais de 50% dos municípios. Aí nós ficamos meio assim, não porque esmola demais, o santo desconfia. Pois é, então, né? Ele foi realmente, né? Mas realmente ele teve um momento importante. E é coerente. Que teve um momento importante também, realmente foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, passou no primeiro dia no Congresso, também deu um recado, foi muito objetivo, muito preciso, dizendo o seguinte, situação difícil, nós temos que tocar a reforma da Previdência, situação exige mudanças estruturais, do jeito que está, nós estamos repartindo dificuldades. Para fazer isso, precisa mudar a situação do país para poder ter condições de atender melhor os municípios. Pois é, aqui à mesa conosco, José Maria Trindade. Quando o senhor falou em situação difícil, me lembrou também o Ministério da Educação, né, Zé Maria, que mudou aí o ministro, mas as dificuldades continuam. Ali está muito mais do que difícil. A conversa hoje será muito boa aqui nessa mesa redonda. O deputado Arnaldo Jardim é experiente na política, foi deputado estadual, deputado federal,
secretário de Agricultura em São Paulo, é um municipalista e é muito ligado também ao setor produtivo, principalmente de álcool, né, deputado? E eu acho isso muito interessante. Há, nesse momento, um grande debate, e provocado até pelo presidente Jair Bolsonaro, sobre o papel da política e o papel dos políticos. Eu vejo deputados e senadores ali meio agredidos com a história de velha política, como se fosse colocar no lixo. Como é que se encaminha esse processo, deputado? O que é velha política, o que é nova política e o que é base do governo e o que é o governo em geral? Eu gosto de você porque você vai direto ao ponto, né, Zé? Você não alivia, e é isso mesmo. É isso mesmo que todo mundo deseja saber, né? Eu vou parafrasear uma pessoa que esteve ontem aqui em Brasília, participou conosco da reunião que nós estávamos discutindo o Renova Bio, para fortalecer esse setor de produção do etanol. O Brasil pode ser referência no mundo, ampliar ainda mais essa presença, e nós convidamos para que ele viesse num debate sobre esse setor feito pelo Comitê de Agroenergia da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, o Geraldo Alckmin. E conversando com ele, ele falou assim: Arnaldo, é a boa e a má política, não é a velha e a nova política. O que é ser novo? Ser novo não é um estado de espírito. Ser novo não é um problema cronológico. Nós temos jovens que são muito antiquados. E nós temos pessoas de mais idade que podem manter a disposição de reinventar-se, de criar alternativas, de restabelecer. Então, se trata da boa e da velha política. Tá certo? Da boa e da má política. Não da nova e da velha política. Mas como é que vai separar isso? O que separa isso? Eu acho que tem algumas referências que nós devemos deixar claro. Primeiro, o governo tem que ter um critério de excelência para o executivo compor a sua equipe. E ele não pode abrir mão disso. Certamente não correspondeu a um critério de excelência o ministro Vélez. Tá certo? O Vélez é o quê? É da velha política ou é da nova política? Ele revelou incompetência, despreparo para o cargo. Então, eu acho que ele é da má política. A boa política significa, primeiro, preparo para poder exercer as questões. Segunda regra, e eu vou entrar num assunto que você tem muito a observar sobre isso, certamente, pela sua vivência, Zé. Não há hoje mais clima para ter o relacionamento que havia anteriormente de toma lá da cá, tá certo? Nenhum partido pode almejar, eu não vi também nenhum reivindicando que ele ia ter o controle do Ministério de Minas e Energia, tá certo? Que ele ia controlar um determinado pedaço do governo. Então, nas negociações, eu defendo a negociação, defendo a boa articulação política, não se fala em você fatiar e pegar pedaços do governo. Virou palavrão esse termo, né? A articulação política virou, toma lá da cá, virou palavrão. Porque a articulação política é boa. O que é? Nós saímos de uma eleição em que, na minha avaliação, nós tivemos um grande derrotado. O centro foi derrotado. Nós fomos para o segundo turno do 8 ou 80. Eleição polarizada, os extremos se chocando. Tá certo? Depois disso, resultado dado, eu acho que havia duas questões. Primeiro, das oposições, de uma forma geral, que não estiveram com o governo. Ou fazer uma oposição que tivesse o cuidado não de buscar revanche do resultado eleitoral, tá certo? Ou não ser do contra, para impedir o governo de fazer as coisas. Ter as suas posições, defender os seus critérios, mas respeitar que há uma maioria constituída. E da parte de quem ganhou, deveria-se ter uma afirmação das suas ideias, ideias que não foram reveladas durante a campanha, ideias que precisariam ser explicitadas agora, e o convite a que mais pessoas pudessem se agregar para bem exercer essa responsabilidade. O que nós vimos depois? Vocês convivem lá, tá certo? Nós vimos sessões, várias na Câmara, no Senado, que reeditam esse clima, tá certo? Do 8 ou 80, tá certo? Sem buscar, e a culpa é de ambos, um processo que seja de construção. O debate sobre as ideias está deixado de lado. Esse centro está perdido, continua perdido. E é muito, continua muito perdido. Não há também eles constituídos, mas a responsabilidade de se constituir, de governar, é de quem ganhou. Agora, o até porque quem ganhou tem instrumentos. Então, que a oposição seja mais sensata, que o centro possa ser mais propositivo. Você tem razão.
são serviços. Mas a principal missão é do governo. Agora o Que o presidente governo está precisa procurando, constituir né? propostas claras e uma base para poder governar. O presidente está procurando os partidos. Essas conversas, na sua avaliação, têm dado resultado? Acho que não. Por quê? O que eu sei, tá certo, dessas conversas é que elas estão se prestando a ser mais formalidades do que efetivamente ser uma troca de ideias. O resumo que eu tive até agora é de diálogos que foram dizer o seguinte, do presidente dizer que é importante ter a reforma da Previdência, tá certo? Não avançar nenhuma ideia além disso e receber do partido ou um sim ou um silêncio. E eu estou falando com muita tranquilidade. Eu, no primeiro turno, apoiei o Geraldo Alckmin, na posição explícita. Meu partido não integra a base do governo. Eu já declarei em todos os lugares que sou a favor e votaria a favor da reforma da Previdência. Não exatamente a proposta que aí está, com as adequações que serão feitas. Que reparos o senhor faz ao projeto? Então, mas só para não fechar, não quebrar o raciocínio, então eu estou falando a partir disso. Estou falando a partir de uma posição que tem o Cidadania, que não é base do governo, mas que torce para que o país se reencontre, para que nós possamos ter um clima de estabilidade, discutirmos políticas um pouco mais duradouras, termos a retomada do desenvolvimento e fazer as mudanças estruturais que o nosso país precisa. Que reparos o senhor faz ao projeto da Previdência? Vamos falar da Previdência, então. Do ponto de vista da Previdência, no geral, nós temos uma avaliação que não nos convenceu ainda, o regime de capitalização. O regime de capitalização que muda a tradição da Previdência brasileira, que é o regime de repartição, em que as pessoas vão para e passo ali constituindo para um regime de capitalização, ela, no nosso entender, foi apresentada uma proposta em que, quando ela deixa a cargo do empregado, basicamente, bancar e criar a poupança necessária para constituir o regime de capitalização, ele fica capenga. As nossas experiências, nós estamos buscando fazer uma análise substantiva, sem emoção disso, com cuidado, mas demonstra que ela tem dificuldade de se sustentar. Isso quer dizer, assim, depois da capitalização, o regime antigo se perde. Isso. Né? Porque não há como sustentar e tal. Mas a capitalização... Então, é um reparo. Depois tem alguns reparos pontuais, tá certo? Sobre a questão de, por exemplo, a prestação de benefício constituado, o BPC, são os pontos que parece que isso aí já há consenso aí detalhado. E uma outra questão, tá certo? Vou também falar de uma questão, porque sou claro. Acho que o presidente que pediu um esforço para que os militares participassem da proposta, tá certo? Quando, ao mesmo tempo, fez a proposta de reestruturação da carreira, neutralizou isso e neutralizou a participação ali dos militares. Então, são três questões que eu acho que, para ser um ajuste, que a todos equilibre, que possamos dizer que haverão sacrifícios, mas que as pessoas vão ter que, depois, uma compensação. Se você não tiver esse equilíbrio, você vai ter dificuldade de conquistar o apoio. Deputado, a capitalização, eu li o projeto, e o projeto dá uma ideia de que a capitalização é o coração da reforma da Previdência, é o coração da nova Previdência, né? Da futura Previdência. Eu acho que a equipe econômica vai ter que aprimorar isso. Acho que a capitalização pensada... Só dizer que não foi apresentada essa proposta de capitalização, detalhes, né? Que seria no segundo passo. Isso. Eu acho que nós não podemos embarcar nisso sem ter um sinal daquilo que virá efetivamente. É a divisão de poupança entre o empregado e o empregador, noções mais claras da gestão de como isso se fará, tá certo? Então, eu acho Eles que falam isso de são isentar pontos... o empregador de pagar. Isso. Ficaria assim uma poupança, seria um FGTS. Como a Se previdência hoje o complementar, trabalhador né? não tem condições de fazer essa própria poupança, você criar um regime baseado exclusivamente nisso é um regime que não fecha a conta depois no final. Agora, o ministro Paulo Tem uma Guedes... virtude econômica. Só para terminar esse raciocínio, Denise. Tá certo, desculpa, claro, eu não estou querendo interromper nada. Eu peço desculpa. Assim mesmo, é que você Nós mesa redonda na sabemos. conversa. Então, é bate-papo e vocês, espero que seja sendo útil para vocês aí que estão nos ouvindo, né?
tem um mérito, todos que nós sabemos. Quer dizer, a ideia do Paulo Guedes, e se reconheço uma boa intenção nele, tudo mais, eu acho que está dedicado e está contribuindo bastante para esse processo. A ideia dele é que você forme uma massa de dinheiro. E o Brasil precisa. O Brasil tem um baixo nível de poupança. Qualquer país, para poder estruturar o seu crescimento a médio prazo, precisa de ter um montante de recurso e um montante de recurso que possa ser autuarial, como se diz. Você fazer um cálculo de investimento mais a médio prazo para poder fazer. Então, você teria essa possibilidade. Isso cria um clima virtuoso na economia, porque você tem recursos para serem aplicados a longo prazo, mas se você não tiver claramente um equilíbrio, você não tem condições de bancar isso. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios diretamente da Rede Vida, com o deputado Arnaldo Jardim, experiente na política, uma conversa boa. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos, mas antes eu queria dizer o seguinte, você pode mandar aqui as suas perguntas que nós vamos fazê-las ao deputado. É o 98369-5236. Eu vou repetir, 98369-5236. O código é o daqui de Brasília, 61. Então, 2 minutos e já voltamos com essa conversa interessante aqui no Frente a Frente.